Mateus capítulo 16, o versículo 21. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca isso vai acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Pastor, que milagre que tem aí nesse texto? Muitos. Mas o milagre mais extraordinário que Jesus prometeu a todos nós é que nós seríamos salvos de nós mesmos. Aliás, milagre, né? O que é um milagre? Um jeito de interpretar um milagre é pensar assim: é a suspensão natural, ou é a suspensão sobrenatural da ordem natural das coisas. O que é a ordem natural das coisas? Sou São Paulino. São Paulo vai jogar, o que acontece? Perde. O que é um milagre? Ganhar. Nem que seja de meio gol. Ou de um gol anulado, sei lá o quê. Ordem natural das coisas. Milagre. Quando a ordem natural é suspensa. É por isso, gente, que não dá para falar assim: ó, vem semana que vem aqui que vai ter um milagre. Porque o milagre é exatamente isso, a exceção da ordem natural. É quando Deus vira o mundo de cabeça para baixo. É quando... Quem assistiu aqui, os adolescentes e jovens, Stranger Things? Cadê os adolescentes? Então, mundo invertido, mesmo quem não é adolescente assistiu aí. É o mundo invertido o milagre. É quando as coisas estão caminhando sempre para o mesmo lado e Deus vem e passa ali uma rasteira na história e vira tudo de cabeça para baixo. Pois bem, o maior de todos os milagres que o Evangelho promete é que quando nós nos encontrássemos com Jesus, ou quando Jesus nos encontrasse, a gente seria virado de cabeça para baixo e deixaria de pensar somente em nós mesmos e passaríamos a pensar com uma cabeça e com um coração de comunidade. Qual é o maior milagre do Evangelho? Não é ir para o céu. O maior milagre do Evangelho é viver de um jeito que o céu seja trazido para a terra. Como é que isso acontece? Quando Deus vem pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo poder do seu Espírito Santo, e acaba com a gente, bagunça com o nosso coração egoísta, derruba a gente no chão, e fala assim: você não é humano, você é um bicho. Mas Senhor, como eu sou um bicho, só pensa em você, brother. Veja quantos milagres a gente já experimentou nessa manhã, meus irmãos. Eu cheguei aqui cansado. O irmão me perguntou ali: pastor, está animado? Eu falei: estou pronto.
Isso que eu quis dizer, irmã, assim, eu estou acordado, com o resto, só Jesus. Porque teve um funk lá perto de casa, que eu vou dizer para você, viu? Acho que Jesus não está nesse negócio não, viu? Porque não deixa as pessoas dormirem, não é de Deus, né? E eu estou cansado demais, estou com visita em casa, então aquela loucura, né? Eu estou pronto. Pronto para quê? Para o milagre. Qual é o milagre? Eu cheguei aqui, fui bem recebido, a ordem natural das coisas foi quebrada. Qual é a ordem natural das coisas, mesmo numa igreja? Quando alguém é novo, geralmente ele passa despercebido. Eu cheguei aqui e ouço a irmã falando, a irmã Dulcinéia. Cadê a irmã Dulcinéia? Ô irmã, obrigado pelo testemunho, viu? A irmã falando que viu uma luz e que sentiu uma dor, e ela foi no médico. Qual que é a ordem natural? Senti a dor, orei, a luz passou e parou. Ela procurou um milagre, e o milagre aconteceu, porque Deus capacitou pessoas para curá-la. E eu não estou dizendo que não é milagre. É que tem um milagre assim que passa pelo que é sobrenatural. E tem um milagre que passa pelo que é natural. Aí depois sobe uma moça tímida. Cadê a moça tímida, Larissa? Que ela não falou nada com os irmãos ali. E falam de outro milagre. Qual é o outro milagre? Ei, mundo, acordem. Existem pessoas que têm necessidades especiais, diferentes das suas. Aí eu fiquei sentadinho ali e falei assim, por que os irmãos me chamaram para pregar? O que já teve de sermão aqui, nessas poucas horas? O que já teve de manifestação da graça de Deus, do amor de Deus? O que eu vou falar agora para os irmãos? Aí eu estava sentadinho ali, Jesus falou assim comigo desse texto aqui, onde Jesus está explicando para os discípulos, mais uma vez, que a grande vitória dele começava na morte. Que a grande vitória de Deus na história começa com a morte de Deus na história. Como começa com a morte de Deus na história? Bem, Deus deixa toda a sua glória, diminui, e cabe num ventre. Depois nasce, aí diminui e tem pai e mãe. Deus com pai e mãe. Entende isso? Imagina essa Maria, gente. Não, imagina esse José. Quem é seu filho? Jesus. Imagina Jesus voltando lá da sinagoga, da aula, e os religiosos judeus lá indo falar, José, é o seguinte, esse menino aí, chega lá e dá um trabalho para a gente, que fica falando as coisas de Deus, onde ele aprendeu isso? Imagina Maria, gente. Deus diminui, e vem nos encontrar como nós. Você já parou para pensar que Jesus, criança, podia ter tomado umas cacetadas de um soldado romano e ter ficado doente? Você parou para imaginar que Jesus estava exposto a tudo que as nossas crianças estão expostas? E digo mais, Jesus estava exposto a tudo que as crianças da maioria desse país estão expostas. Exploração, inclusive sexual, fome, todo tipo de humilhação, porque estava debaixo de uma ordem opressora, que era o Império Romano, e ele se submeteu à coisa mais simples da vida, que é nascer de um homem e de uma mulher, viver num lugar onde a expectativa de vida, a média da expectativa de vida no primeiro século na Palestina era 30 anos de idade. Ele superou, viveu 33. E aí a gente fala assim, eu encontrei Jesus. Não, nós não encontramos Jesus. Jesus encontrou a gente. Foi Ele que veio. Qual é a maior diferença entre o Evangelho e qualquer religião? Porque qualquer e toda religião é um movimento do homem na direção de Deus. O que é o Evangelho?
Deus ignora o nosso pecado, a nossa burrice e vem. Aí as pessoas me perguntam, qual é a sua religião? Eu falo, não tenho. Mas você acredita? Eu acredito numa pessoa chamada Jesus. Como é que é isso? Rapaz, eu estava enrolado, que a Bíblia chama assim, delitos e pecados. E ele veio na minha direção. Para me salvar, ele teve que morrer, literalmente. Primeiro na existência, Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que traz à existência as coisas com a palavra. Se diminui e vira uma criança, e depende de um homem e de uma mulher. Considerando que a Maria esqueceu Jesus no templo. Lembra dessa aí, irmãs? Né? Então você fala assim, ai, Maria, que mulher de Deus. Mas 3 dias depois, voltando de Jerusalém, onde está esse menino? O que ia dar a nossa salvação, gente? O menino se perdeu da mãe. O que eu quero dizer nesse tom informal é que Jesus estava debaixo de ordem humana. Deus se submeteu a ter uma mãe que esqueceu dele no templo. E voltou contando as coisas que comprou no templo, a irmã que encontrou da outra igreja, como foi o culto, e o menino lá no templo. 3 dias depois ela se ligou. Deus diminuiu para caber num ser humano como eu e você. Mas a história dele continua, e ele diminui mais. Ele diminui mais, a ponto de ser pregado numa cruz, exposto à nudez e à vergonha, sem nenhum revide. Isaías, que é chamado o Evangelho do Antigo Testamento, vai dizer que Jesus foi como uma ovelha para o matadouro, e da sua boca não se ouviu palavra. Ele não revida, ele vai para a morte silencioso. E aí ele está conversando com os discípulos e está explicando para os discípulos qual era a razão da existência dele, que era passar pela morte. E quando um dos discípulos mais extraordinários de Jesus entende que Jesus ia morrer, o que ele diz? Chamou Jesus no cantinho e disse assim, que é isso, Senhor? Está louco? Que morrer coisa nenhuma. E Jesus na mesma hora discerne que Satanás está influenciando Pedro. Que Satanás está mais uma vez tentando desviar Jesus de onde? Do seu objetivo, que ainda não é o final, porque o objetivo final não é a cruz, é a ressurreição, mas uma parte do objetivo que era muito importante para toda a história da humanidade. Assim como o diabo fez lá no capítulo 4 de Mateus, tenta Jesus, tenta tirar Jesus do caminho, e qual é a referência que a gente tem? Quando Jesus está sendo tentado no deserto, Jesus representa Adão. Mas a situação é diferente, né? Porque o Adão estava no jardim, pessoal. Sombra, água, fresquinha, uma mulher, tranquilidade, sem agenda. No ambiente mais propício para obedecer a Deus, ele desobedece. Jesus, no ambiente mais desfavorável para qualquer ser humano, deserto, fome, sede, sozinho, obedece. É por isso que o Paulo vai dizer aos filipenses que para Jesus foi dada toda a autoridade. Por que foi dada toda a autoridade? Porque ele foi o único de toda a raça humana que obedeceu a Jesus, a Deus em tudo. E aí, Jesus, mais uma vez, diante da razão da existência dele, ouve Satanás dizer, você não vai para lá. E o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Jesus diz assim, fica atrás, porque eu vou para frente. Fica aí atrás, pensando nas coisas dos homens, que eu vou para frente. E ir para frente, nesse momento da história de Jesus, é morrer. Olha como o Evangelho é coerente, como os escritores bíblicos são inteligentíssimos.
como eles percebem o que está acontecendo e como o Espírito Santo de Deus trabalha na vida e no coração desses homens, de modo que eles começam a relacionar ou começam a descrever os acontecimentos e a gente vai entendendo tudo. Depois que Jesus, versículo 23, fala para Satanás ficar para trás, cuidando das coisas dos homens, e que ele vai para frente cuidar das coisas de Deus, que significava morrer, ele diz para os seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar nas coisas de Deus, para frente, tem que morrer. Pegar a sua cruz e me seguir. Pois quem quiser salvar ou guardar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Meus irmãos, qual é o milagre? O milagre é quando a gente entende que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um convite para a gente sair de nós mesmos. Quando a fé cristã é compreendida como uma experiência no dia a dia que significa esquecer de si mesmo para lembrar do outro. O que é a morte nesse texto aqui? É quando eu digo assim: não vou dormir enquanto eu não sentir e não perceber que nessa escola aqui toda criança com necessidade especial está incluída. Não vou descansar enquanto as pessoas não olharem da maneira certa para elas. E aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas isso aí é o seguinte, isso é a vocação de algumas pessoas. Não. Ah, pastor, mas esse negócio aí de projeto social, de prestar atenção no excluído, no necessitado, isso é a vocação de alguns. Para afirmar isso, você vai ter que lidar com Jesus, não é comigo. Porque foi ele que acabou de dizer que para segui-lo, a gente tem que ser capaz de nos abandonar. Quem guarda, quem reserva, quem preserva, não segue Jesus, segue a si mesmo. Segue talvez um modelo de cultura. Eu luto muito com isso, porque eu percebo que eu sou muito mais, às vezes, um filho da cultura do que um filho de Deus. E na cultura onde eu fui criado, eu precisava só superar a fome e a exclusão da favela e ter um carro do ano, e aí eu me sentiria gente. Eu superaria a cor da minha pele, eu superaria a origem dos meus avós e dos meus pais, estrangeiros do norte da África, numa cidade desse tamanho, falando árabe que ninguém entende. Eu superaria todas as minhas marcas e alcançaria o evangelho do capitalismo, que é: agora você é gente. Você tem um carro do ano, uma mulher bonita, uma casa com mais de 2 cômodos, você fala mais de uma língua e tem uma conta no banco invejável. Pois bem, meus irmãos, essa é uma dura palavra. Essa é uma dura palavra. O Evangelho não é a promessa de uma vida cheia de riquezas para si aqui. O Evangelho é uma promessa de uma vida cheia de riquezas para todos. Como assim, pastor? Assim, eu nego a mim mesmo e sirvo aquele que tem menos do que eu. Eu nego a mim mesmo e dou o lugar para esse outro na fila. Coisa simples. Eu nego a mim mesmo e escolho que no meu ano de 12 meses eu vou separar R$10 para abençoar uma criança que não tem material escolar. Irmãos, eu aprendi a falar 5 línguas, sabe como? Copiando o livro, porque eu não podia tirar xerox. Eu copiava as palavras sem entender nenhuma delas. No papel de pão, que eu ia na padaria, pedia para o moço o papel sujo, ele me dava, eu furava o papel, passava um barbante no papel e virava um caderno gigante. E eu pegava o livro de inglês,
copiava. Depois pegava de outra língua, copiava, ia na biblioteca. E aí se diz assim: quem olhou para mim? Uma irmã da igreja. Falou assim: esse menino aí não vai ser bandido. Um dos meus irmãos ficou 6 anos preso, porque assassinou 2 pessoas. Graças a Deus, hoje não é mais um assassino. Foi, passou, hoje não é mais. Mas uma mulher olhou para mim e falou assim: esse menino aí, eu vou ajudar ele. E ela me ajudou, pegou na minha mão e disse para mim que era possível ser gente sem ter que empunhar uma arma na mão. E naquele dia, ficou claro para mim que seguir Jesus era um compromisso com as pessoas. Porque onde está Deus? Onde está Deus? Você pode pegá-lo? Não. Onde está Deus? Você pode vê-lo? Não. Onde está Deus? Em nós. A continuação desse texto que eu li, Jesus explica para eles que o maior milagre da existência é quando eu não penso mais em mim e passo a raciocinar em favor do outro. Automaticamente o outro passa a raciocinar a meu favor. O que acontece com a gente fica igual. A continuação do texto é Jesus subindo com alguns discípulos preferidos dele ao monte, para fazer o quê? Orar. Jesus orava. E quando Jesus está orando com os discípulos, o rosto, o corpo dele se transforma. E ele fica com uma luz resplandecente. E os discípulos veem Elias e Moisés, os 2 maiores profetas da história dos hebreus. Um porque libertou o povo da escravidão no Egito, e o outro porque descia além em todos os reis desonestos e injustos que operavam no mundo de Israel. E o Pedro, o mesmo Pedro, esse aí que falou: Jesus, não, você não vai morrer não. Ou seja, esse negócio de plano da salvação, esquece, tá bom? Guarda, vamos para a próxima fase. O mesmo Pedro falou assim: Senhor, é bom a gente estar aqui. Aqui aonde? Nesse lugar, com essa presença extraordinária, essa luz. Elias, eu preciso fazer uma foto com ele. Elias está aqui, Moisés está aqui. É bom a gente estar aqui, Senhor. Vamos fazer o seguinte: rapidinho eu construo mais uma tenda. Aí ficamos nós 3, o Senhor, o Elias, o Moisés aqui. Jesus não responde nada para ele. Começa a falar com o Pai. Todos ouvem uma voz. Jesus entra no meio da nuvem. A voz vai embora. O que Jesus faz? Desce. Desce da presença. Desce do lugar da manifestação de Deus. Porque Deus não está lá, Deus aparece lá. O que acontece logo depois que Jesus desce com os discípulos do monte? Encontra um pai desesperado que tem um filho endemoniado. E o pai diz assim: olha, falei com os teus assistentes, os caras que estudaram com você, eles não conseguiram. E Jesus, como quem olha para os discípulos, fala assim: ah, meu Deus, até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Já estamos há quase 3 anos caminhando juntos. Não entenderam que não tem que temer demônio, tem que repreender e mandar embora. Ele olha para o menino, repreende o demônio sai dele, e o menino é restituído ao seu pai. O que isso significa? Que Deus não está nem no monte da transfiguração, e nem só no serviço ao necessitado, Ele está entre. Onde está Deus? Quando eu estou aqui, e o irmão ministra o louvor, e meu coração é arrebatado, mas ele não fica aqui. Eu tenho que aprender a discernir aonde ele está indo. E talvez acabe o louvor, ele saia daqui, atravesse a rua, e vá na direção do mendigo que só quer um pão. Por quê? Ele só quer terminar o dia vivo. Aí Jesus está lá. E eu vou lá dar o pão para o rapaz e encontro ele. Mas daqui a pouco eu começo a querer tornar essa experiência uma experiência assim, melhor do que essa aqui. Aí eu procuro, cadê Jesus? Já foi de novo, indomável.
Lembra do que ele disse? Que os nascidos do Espírito seriam como? Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, indomável. Não está nem em nenhuma experiência, nem na outra, está entre. É por isso que os judeus tradicionais dizem para os outros judeus, quando eles se despedem na sinagoga: nos vemos na Torá. Nos vemos quando a gente se encontrar com Deus no nosso texto. Onde? Em qualquer lugar. Qual é o milagre que eu queria convidar os irmãos a pensarem hoje? O milagre de morrer para si mesmo e nascer para Jesus. Como se nasce para Jesus? Considerando que a gente não sabe como é o rosto dele. Como se nasce para Jesus se a gente não sabe como ele é? Nascendo para o outro. Assim como ele fez. Como é que se experimenta a presença mais profunda de Jesus? Indo para a oração, saindo da oração, indo para o serviço, saindo do serviço, voltando para a oração. Indo para a adoração ao nome de Jesus, ele habita no meio dos louvores, saindo da montanha quentinha e encontrando a prostituta desesperada que acreditou que podia ser amada vendendo o corpo. Entendeu isso? Como é que a gente se converte a Deus? Deixando Deus nos converter ao outro. Porque foi isso que Jesus, o nosso Jesus, fez. E é isso que o nosso Jesus espera que nós tenhamos coragem de fazer. A fé cristã não é um convite para covardes. Alguns entre nós vão ter o privilégio de ter a cabeça cortada por causa do amor a Jesus. Alguns entre nós. Então não se preocupe, porque se Jesus te chamar para um negócio muito extremo, tipo, não fazer a sua ceia de Natal e juntar um pessoal na rua e fazer a ceia para eles, que é uma coisa radical, a suspensão da ordem natural. Qual que é a ordem natural? Eu tenho 40 anos e durante 40 anos eu passei a noite de Natal com a minha família. E aí Deus vem e faz um milagre e me leva para o viaduto do chá para encontrar o seu Zé e mais alguém, e eu sento com ele, abro uma sacolinha com um franguinho e a gente come junto. E aí você fala assim: mas pastor, o que isso vai adiantar? Não se preocupe, essa conversa é de Jesus. Mas no dia que eu sento com o seu Zé e falo: seu Zé, vim fazer a ceia de Natal com o senhor, sabe o que ele vai falar? Deus existe. Eu não estou sozinho. Alguém me chamou pelo nome. Alguém não passou longe de mim por causa do meu cheiro. Aí você fala: pastor, mas o que adianta? Porque os outros 300 e tantos dias eu não vou estar com o seu Zé. Isso é outra conversa. A conversa é: naquele grande dia que Jesus voltar, e que ele diz, no capítulo seguinte desse texto que eu li, que ele vai separar as ovelhas e os bodes. E para os bodes ele vai dizer assim: estava no viaduto do chá. Sabe onde é? Sei. Tinha fome. Você passou por mim e não me viu. Aí você vai dizer assim: Senhor, mas quando eu passei no viaduto do chá e não te vi? Ele vai dizer: quando eu estava lá, travestido de mendigo, quando eu perdi tudo na minha vida, a minha esposa, porque me traiu. Essa é uma história que eu vi de um morador em situação de rua. A esposa o traiu com o irmão dele. Eles roubaram o dinheiro dele. E ele perdeu todas as referências que ele tinha e ele foi para a rua. E aí Jesus vai dizer: então, meu irmão me traiu com a minha esposa, roubou meu dinheiro e eu perdi todas as referências e entrei num negócio que a psicologia chama de psicose. Eu enlouqueci e fui para a rua, eu não escolhi. Eu perdi toda a capacidade de avaliar a realidade e vivi em situação de rua. E você, passou por mim e não olhou nos meus olhos nem no meu rosto. Por isso, fica desse lado aqui. E do outro lado vai estar o pessoal que Jesus disse assim: cometi crimes.
e de maneira justa fui encarcerado. E você ignorou o fato de que eu cometi um crime e foi lá me ver. E dizer para mim que não estava tudo perdido e que tinha um jeito de recuperar a vida. E nesse dia que você foi lá, eu acreditei que Deus existe. Então vem para cá, você é bendito. Veja que Jesus, escute o que eu estou dizendo, Jesus está condicionando a experiência de fé, a nossa experiência de fé nele, a uma prática real. Não há palavras bonitas que a gente diz. Jesus está dizendo, não adianta falar. A fé é um jeito de viver, mesmo que não se fale nada. E Jesus vai dizer assim, e vocês aí? O que vocês estão falando? Não, Jesus, a gente é a turma que expulsou demônios em seu nome. Conheço vocês. O nome é meu. Você fala, o demônio vai embora mesmo. Não é você. É o meu nome. Lembra quando os discípulos procuraram Jesus para fazer uma fofoquinha e falar, Senhor, tem uma turma aí expulsando demônio no seu nome. O que a gente faz? Manda descer um raio e acabar com eles porque eles estão, atrapalhando o nosso trabalho? Jesus fala, não. O que importa é que o nome seja pregado. Então, os caras que expulsaram demônios, fizeram milagres de cura e tudo mais, fazem no nome de Jesus, às vezes até sem saber que fazem no nome de Jesus. Mas esse não é o sinal da caminhada de um cristão com Deus. O sinal da caminhada de um cristão verdadeiro com Deus é a capacidade de morrer para que outro viva. Entendeu? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Deus abençoe as irmãs. As irmãs sabem o que é morrer para que outro viva. 4, 5, 6, 7 horas de parto. 10, 15, 20 anos sem dormir direito. Não é? Então, por isso que eu digo que Deus ama com amor de mãe. É isso que é ser cristão. É ter útero. Ter útero, olhar o mundo e sentir dor de parto. Porque as pessoas continuam acreditando que a felicidade é ser isso ou aquilo. E a gente diz assim, Deus, eles têm que entender que a felicidade é viver com o Senhor, servindo as outras pessoas. E aí a gente sofre por isso. Eu não sei você, meu irmão, e eu não sei se essa era a palavra que você esperava ouvir, mas foi o que Deus mandou falar. Que é muito bom estar no Monte da Transfiguração. Maravilhoso. Mas se a tua vida e a minha vida se resumir ao Monte da Transfiguração, a gente não é cristão, a gente é religioso. Aliás, os judeus sabem fazer isso muito mais bonito, com muito mais carne, batuque. Os árabes, então, Jesus, é lindo, cantando, dançando. Os africanos, Senhor, rodando 2, 3 horas cantando. Não tem ninguém que resista a tudo aquilo. Mas aí a gente tem que sair do Monte da Transfiguração e encontrar o marido em casa que não é cristão, a mulher em casa que não é cristã, e servir. Aí a gente tem que sair e encontrar o demônio da segunda-feira. Quem é? O chefe. Você tem trabalho? Tem. O nome disso aí é inferno. Todo inferno tem seu capeta. É o chefe. Se você é chefe, desculpa, é só uma brincadeira. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o maior milagre que Deus está esperando da igreja no mundo inteiro é que a igreja seja capaz de não guardar mais os seus recursos, sejam financeiros, intelectuais. Sabe quanta criança tem nessa cidade precisando de alguém para chamar de mãe? Sabe quanta criança tem nessa cidade precisando de alguém para chamar de mãe? E falar assim, eu só quero que você diga para mim que me ama. Eu não quero que você olhe para a cor da minha pele, nem se eu estou cheirando bem, eu só quero alguém que me diga assim, eu te amo, para que eu possa virar gente, e não virar um assassino. Sabe quanta criança? É só ir na internet e colocar lá, dados de crianças esperando adoção. Assim como Deus nos adotou em Cristo.
Sabe quanta gente esperando um par de sapato? Gente, um par de sapato. Quanta gente esperando assim, uma palavra assim, olha, não desiste não, eu entendo de matemática, deixa eu te ensinar. Ei, não desiste não. Eu sei que você ficou preso e você está batalhando para conseguir um emprego, mas ninguém acredita em você, porque você foi fichado. E nunca mais você vai arrumar um emprego. Mas deixa eu te falar, eu também fui fichado. E Jesus veio e limpou minha ficha. E eu vou te dar uma oportunidade de trabalho. Entende isso? Eu sei o que é isso, porque eu tive um irmão preso 6 anos, que demorou 6 para provar para as pessoas que ele tinha sido um assassino, porque se sentiu ameaçado. Mas ele não era um assassino. E ele ficou 6 anos tentando provar para a sociedade que ele podia trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente. 6 anos. Durante 6 anos, eu tive um filho de 30 anos, tendo uma família, dividindo meu salário em 4 partes, para que meu irmão pudesse comer. Porque ninguém, numa cidade desse tamanho, teve a coragem de olhar no olho dele e dizer assim, cara, eu sei o que é ser pecador, deixa eu te ajudar. Está entendendo o que eu estou dizendo? A experiência da fé cristã é a experiência do abraço no outro. Deus não está nos templos, Deus está nas pessoas. E quando a gente abraça as pessoas como Deus nos abraçou, a gente experimenta a nossa fé. Não é à toa, gente, que Tiago, lembra do Tiago, irmão de Jesus? Eu dizia sempre para os adolescentes, para eles entenderem, quem era Tiago, irmão de Jesus? Dormia na beliche de baixo. Tiago falou assim, que bom, vocês têm fé, que lindo, o diabo também tem. O que é ter fé? Acreditar que Deus existe. Então, os demônios sabem que Deus existe e tremem. Do quê? Medo. E aí o Tiago continua dizendo assim, isso aí não é fé, isso aí é crença. Sabe o que é fé? Eu sei que Deus existe, e porque Ele existe, eu confio nele, eu vivo segundo a vontade dEle. Mostra para mim a tua fé com as tuas palavras, que eu te mostro a minha fé no jeito que eu vivo. A última história que eu quero contar. Em 2015, eu estive na Síria, e eu queria até aconselhar você a assistir um documentário chamado White Helmets. É um documentário que tem no Netflix sobre um grupo de civis sírios que atende as pessoas quando os bombardeios do governo sírio acontecem. E eu fiquei na cidade de Alepo por 9 dias. E no 8º dia, andando com esses homens, eu descobri que lá existiam muçulmanos, cristãos católicos, judeus e cristãos protestantes. 4 grupos que se odeiam, fazendo o quê? Colocando um capacete branco, um uniforme para salvar vidas. E aí eu te pergunto, precisa da fé certa ou da vida certa? Precisa do jeito certo de explicar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, ou da vida certa? E eu lembro do meu último dia, que eu ganhei uma das coisas mais importantes que uma pessoa de origem árabe, que não viveu no mundo árabe, mas no mundo ocidental, recebe. Que é um beijo carinhoso de um outro homem árabe, chamando você de Habibit, que é queridinho, amiguinho mesmo do coração, e dizendo para mim assim, não importa que você é protestante, importa que você viajou 20 e tantas horas, sem saber quase nada da língua, sem ter quase nenhum conhecimento de primeiros socorros, e você veio me ajudar a tirar a criança do meu povo do buraco, por causa da exploração do governo norte-americano, do governo sírio, das confusões por causa de petróleo e arma. Você saiu de lá, e veio aqui. Não importa se Alá é teu Deus ou se é Jesus, eu só sei de uma coisa, você veio aqui. E ele disse, Shukran, Rabibit,
obrigado, meu querido. Pegou na minha mão assim, porque os amigos homens árabes pegam na mão assim. E quando são muito amigos, eles fazem assim. E andam pelas ruas assim. Ainda falta essa parte para mim, eu tenho que voltar lá. Mas eu já tenho isso aqui. Olhou nos meus olhos, me deu vários beijos, eu brincava que era metralhadora de beijo. Me abraçou forte, eles são muito fortes, me abraçou forte. E disse assim, Alhamdulillah, Deus te acompanhe. Que Deus? Não importa. Não importa. Importa que Ele me abençoou, porque eu saí de mim. E minha esposa ficou 9 dias só pedindo que eu voltasse. Porque eu podia não voltar e cair uma bomba na minha cabeça. Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje, irmãos. Você não precisa ir para a Síria. A faixa de Gaza pode ser a mesa do lado do seu trabalho. Pode ser o quarto do lado. Pode ser o vizinho da frente. Pode ser aquele moço lá de 12, 13 anos que está todo dia no semáforo jogando bolinha para cima. Talvez ele seja até um vagabundo. Mas talvez ele seja um ser humano com todas as potencialidades que você tem, que precisa de uma oportunidade. De alguém dizer para ele assim, ó, você quer estudar? Se ele falar a verdade mesmo, ele não vai falar assim, eu quero, mas me ajuda, ele vai falar. Aí você vai ajudar ele. E pode ser que ele saia daquela vida. E quando Jesus vier, como um ladrão na noite, Ele não vai ficar fazendo conta de quanta oração a gente fez, quantas músicas cantou, nem de quantas vezes a gente foi no culto. Ele vai perguntar o nome das pessoas. Quem são os seres humanos que você sabe o nome? Quem são os seres humanos que você atendeu como se atendesse a mim? E aí você vai dizer Ahmed, você vai dizer Jamal, você vai dizer Luiz Inácio Lula da Silva, Temer, que Deus o tenha. Você vai dizer nome, Jesus vai falar isso, eu estava lá, com esse traste, e você me amou. Então vem aqui para o lado daqueles que vão comer na mesa do Cordeiro.